Vir Abel Ferreira, será que a conta dele é maior que do Alcaraz? Também é novinho, para treinador é novo, novinho, né? Vamos ouvir o Abel Ferreira, depois da vitória do Palmeiras contra o Juventude 2-1, vamos nessa. Esta equipa perdeu muito, mas também ganhou muito porque disputou, andou a disputar, até onde nos deixaram, andou a disputar. E agora sobra-nos o Brasileirão, mas a equipa tem essa capacidade de sofrer quando tem que sofrer, como perdemos o Mundial, como ganhamos a Recopa, como ganhamos o Paulista, como perdemos a Copa, como perdemos na Libertadores, e só perdemos porque estivemos lá. Só perde quem vai às decisões, só tem esse direito a perder quem chega lá. E nós chegamos. E esta equipa já mostrou este ano, e já no ano anterior, que já tínhamos ido ao Mundial e perdemos. Perdemos depois 3 ou 4 decisões por penaltis. E a equipa soube sempre dar a volta por cima. Portanto, é isso que nós temos que fazer, é sofrer quando temos que sofrer. 24 horas para celebrar também como o sofrimento e seguir o nosso caminho. E é assim que nós funcionamos. Muito bem. Atenção. Líderes com maiores vantagens na 26ª rodada, desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser jogado com 20 clubes. Então vamos lá. Palmeiras tem 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. Igual era a vantagem do Flamengo em 2019 e a vantagem do Corinthians em 2017. Ambos campeões. Ambos campeões. O São Paulo em 2007 tinha 9 pontos, o Cruzeiro de 2014 9 pontos, o Atlético Mineiro de 2021 também e o Cruzeiro de 2013 11 pontos. Todo mundo aí foi campeão. Todo mundo aí foi campeão. Ou seja... E a chance de título do Palmeiras, segundo o 538, é de 72%. Né? O Fla tem 15% e o Internacional tem 7% de chance de título. Sabe que olhando essa tela, eu chego à conclusão que eu fui um bobão? Que isso, Abel? Não, peraí. Muito agressivo falar bundão? Bundão é... Você falou bundão? Não. Bundão é realmente uma coisa... Eu fui um bundão. Que isso? Você foi bundão? Porque ontem à noite eu pensei, vou pedir pro amigo palmeirense para ele levar amanhã de manhã uma camisa ou uma bandeira do Palmeiras que eu já vou mostrar no estúdio para cantar o hino. Você ia cantar o hino do Palmeiras? E já falar, é campeão. Mas eu falei, não, ainda tem muita rodada. E você chegou melhor esperar. Você chegou à conclusão agora que foi bundão? Porque se você chegou a essa conclusão, eu vou te dar uma oportunidade de não ser bundão. Não precisa dar camisa, mas você pode cantar o hino do Palmeiras. Continuo sendo mas bundão. a essa altura na temporada passada, você já tinha cravado o Galo campeão, hein? Acho que sim, né? Me dei bem, né? Deu bem. Sim. Vou esperar, porque o Palmeiras muito provavelmente vai ganhar do Santos no fim de semana. O Santos não está jogando nada. É clássico, pô. É clássico, pode acontecer uma surpresa, mas o Palmeiras deve ganhar. E na segunda-feira que vem, então, vocês me acompanham? Sim. Olha, vai estar faltando 11 rodadas, né? Ou serão bundões como eu fui hoje? 9 pontos. Olha, aqui ou ganha junto ou perde junto. Então todo mundo é bundão junto. Então, tô com você. Vamos fechar. Quer cantar hoje já o hino? Não, vamos Você tá seguro de cantar? Você quer cantar o hino hoje? Se vocês cantarem comigo, eu não ganha canto. nada com Se Vamos você... esperar mais uma, vamos esperar mais uma. sabe por quê? Tem certeza? Tem certeza? Quando calma. Vai? Só que é o seguinte, o João Guilherme vai cantar antes. João Guilherme vai cantar antes de bobear no ESPN FC. Mas vamos esperar. O negócio é o seguinte, o nosso diretor aqui, ele cortou os melhores momentos. Ele parou, falou, para tudo que os caras vão cantar. Tem medo. Vai cantar ou não vai? Porque aí ele vai soltar os melhores momentos de Tá com novo. medo que a gente seca. O Breler quer cantar. Não, eu só joguei aqui pra... Você quer cantar, Breler? Não, eu só... Você tá seguro que o Palmeiras já é campeão brasileiro? Não. Então você não pode cantar o hino. Não, mas eu estou seguro que o Palmeiras não vai precisar de 12 finais, como disse o Abel Ferreira. Vai ser bem antes. O Palmeiras vai ganhar o campeonato com antecedência. Não, então você acha que o Palmeiras vai ganhar o campeonato? Você falou que não mas que não já vai é ser, campeão, não. Porque Tô olhando aqui a pontuação. quem é o principal? Vamos esperar até semana que vem. O principal concorrente O hoje... Palmeiras tá com cara de campeão, ele tá com cara, tá com cheiro, tá com estilo, é o tá Inter. com... E matematicamente, passo. a gente tem de dar essa mínima possibilidade ao Inter, porque o Inter tem confronto direto com o Palmeiras, mas é na última rodada. E eu duvido muito que o Palmeiras vai chegar à última rodada com chance de não ser campeão. Então crava.
crava. Então, para você, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Eu tô dando essa 0,99% de chance pro Inter. O Abel, Temos mais um bundão no programa, o vai Abel lá. falou que o Palmeiras perdeu só 2 no campeonato. Veja aí quantas perdeu o Inter. O Inter Ih, perdeu 4. o dobro. O dobro. Mas a diferença é tão grande assim? É que empatou, né? Dobro, 2 para 4 é É que o diferente Palmeiras... de 8 para 16. Olha aqui, o Palmeiras ganhou 15, o Inter ganhou 12. 3 vitórias de diferença. São 8 pontos, não é isso? É. Só que tem 3 vitórias a mais. Uma delas é o confronto direto. 3 vitórias a mais. Que o Inter Lembrando tem que direito. vitória é critério de desempate. O Flamengo, Tá certo? o Flamengo tem uma vitória a mais. Isso aí pesa a O favor Flamengo do Flamengo. tem 13 vitórias. Então. É porque o Inter tem muito empate. O Inter tem eu- 10 empates e o Flamengo só tem 6. Eu só acho que tem 2 frentes aí. Tem o rival matemático, que é o Inter, o rival do momento. E tem o rival técnico, que é o Flamengo ainda. Tem uma E provocação o que, aqui que no o meu Palmeiras ouvido. tem para disputar além do Tem uma brasileiro no provocação momento? aqui no meu Esse é ouvido. esse Só é um brasileiro, trunfo. é só brasileiro. Esse é um trunfo a favor do Palmeiras. Esse jogo de sábado, pouca gente até prestou atenção desse jogo de sábado. O Abel denuncia isso na entrevista, né? Isso aí foi um divisor de águas. Era o momento do Palmeiras mostrar como reagiria a esse luto que todo clube brasileiro tem quando cai na Libertadores. É normal, né? É normal, mas o time reagiu bem. Celso, Foi um jogo difícil. a gente falou do Inter, mas você lembra que no ano passado o Atlético cai pro Palmeiras, ele tem um jogo com o Inter no Mineirão. Isso, 1 a 0. E vence 1-0 tenso ali, com o Keno. ambiente... O Keno fez o gol, entra no segundo tempo. Então, esse foi o jogo pro Atlético, que também é divisor de águas para virar a página. E o Palmeiras conseguiu. Ah, o Juventude é o lanterna, Juventude tem muitos problemas, mas ainda assim não era um jogo entre o líder e o lanterna. Era um jogo em que o Palmeiras precisava espantar qualquer É uma possibilidade. questão mais mental É isso. do que de jogo. E até, imagina se o Palmeiras empata com Juventude. Esse jogo estava 1 a 1 na metade do segundo tempo, né? Se o Palmeiras empata com o Juventude, a diferença para o Flamengo é se manter a mesma. Porque o Flamengo empatou com o Goiás. mas o que... Dorival também não ia meter os titulares que o Palmeiras empatou. Mas Então, o que gera de contestação Claro, interna... claro, eles têm o seu outro Poxa, lado. se a gente empatou com o Juventude, tem um clássico contra o Santos. Agora o Palmeiras já chega com confiança renovada, já vai chegar... a tabela favorece muito o Palmeiras nesse momento, porque pega 2 adversários que são evidentemente mais frágeis. Tanto Juventude quanto Santos não tem time para jogar de igual para igual com o Palmeiras no Allianz. Então, até por esse contexto, foi importante vencer, independentemente do desempenho. Tem uma provocação aqui no meu ouvido. O Leão, vê se eu entendi direito. A pergunta do Leão é a seguinte: o que é mais provável de acontecer? O Internacional passar o Palmeiras, que ele que é o perseguidor, né? Ele está a 8 pontos do Palmeiras. Ou o Internacional ficar fora do G6, porque o Internacional está a 6 pontos acima do Atlético Mineiro, que é o primeiro fora do G6. Talvez nenhuma coisa nem outra. Mas se você tivesse que escolher uma... O Inter é time para G6. Eu não vejo o Inter passando o Palmeiras. Eu não vejo. Até Também porque, não. para acontecer isso, o Inter talvez tenha que contar com o jogo da última rodada. Se esse confronto passar para ser campeão já direto. Se esse confronto direto fosse antes... Mas eu na última rodada. não vejo o Inter passando o Palmeiras. Então, por exclusão, eu ficaria com o Inter fora do G6. Mas também não acho que vai ficar fora do G6. Ó, Fala aí. depois do jogo contra o Santos, há uma probabilidade grande de o Palmeiras ganhar, apesar de ser um clássico pela diferença técnica dos times, tal, etc. E o Palmeiras tem 2 jogos que são tropeçáveis. Eu acabei de inventar essa palavra. Gostei, vai lá. Ele vai, depois desse jogo contra o Santos, ele vai jogar contra o Galo no Mineirão e depois ele vai jogar contra o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo tá mal, tal, mas um empate entre Botafogo e Palmeiras é possível. Ou uma vitória do Botafogo. Mais difícil, hein? O Botafogo tá jogando muito mal, tropeçando, foi mal casa, de novo, principalmente. mas outro dia ganhou do Fortaleza fora lá. Mas tudo bem. Se fosse fora, o Botafogo tinha mais Também acho chance. que mais chance no Allianz. Contra o Atlético, a chance do Palmeiras perder contra o Atlético é muito maior do que o normal. jogo com o Botafogo. Até porque o Cuca vai vir babando, é o Abel... Mas é que tá... aquele Mas que negócio. o Inter, por exemplo, tem uma sequência de 3 vitórias, ou... Então vamos esperar até a semana que vem. Vamos. Ô, Abel, Pega a sequência do Inter aí. Vamos ver essas não, mas, ô, Abel, possíveis vitórias. nesses O Inter vai jogos... pegar o Atlético Goianiense na próxima rodada fora. aí tem que fazer. Depois pega o Bragantino em casa, Tem que fazer também. Depois pega o Santos em Tem que casa. fazer. Não dá pro Olha, Inter ganhar sequência seis. boa do Aí, ó, Inter, hein? aí é o Flamengo fora. Para quem quer passar o uns Palmeiras, caiu do céu essa sequência aí.
Ou não? Mas Como diria Rafael Prats, melhor esperar. a questão é, acabar. depende pouco do Inter, porque o Palmeiras tem sido muito regular e nesses jogos-chave, os jogos grandes do campeonato, o Palmeiras é muito pragmático. O Palmeiras sabe como Ele joga como se fosse uma final de Libertadores, né? Não necessariamente. Mesmo jogos de brasileiro, não é? Ele joga com inteligência. O Palmeiras sabe que um empate com o Flamengo em casa é bom resultado, mesmo o Flamengo jogando com time misto. Ele sabe que se jogar com um Atlético fora, saindo de lá com um empate, está de ótimo tamanho. Então, até para a abordagem do campeonato do Abel, é muito inteligente, porque ele consegue, nos confrontos diretos, entender que o Palmeiras tem vantagem, que se ele tirar pontos do adversário, às vezes vale mais do que se expor, correr um risco de derrota. Não tenho dúvida alguma que o Palmeiras vai jogar contra o Atlético, não jogando pelo empate, mas sabendo que uma igualdade o favorece no campeonato, que ele não precisa ter um esforço absurdo para tentar uma vitória fora de casa. Então, para mim, a grande chance é o Palmeiras vencer o Santos e trazer 2 empates dos jogos fora. Ele vai jogar com o Galo como jogou contra a Corinthians, como jogou contra o Flamengo e como jogou contra a Fluminense. 3 jogos em que ele saiu vivo. Jogos desconfortáveis, mas que ainda assim o Palmeiras consegue se segurar. O Palmeiras tem força mental para sair com um resultado que talvez para um líder, esse é jogo para o Palmeiras ganhar, mas como ele tem uma vantagem de 8 pontos, o empate nesses jogos está de ótimo tamanho. Ele ainda vai jogar com o Coritiba em casa, vai jogar com o Avaí em casa, vai jogar com o Atlético Goianiense. É que é difícil você imaginar o Palmeiras tropeçando 3, 4 vezes, né? O campeonato inteiro ele tropeçou 2. E ainda aliando Libertadores e Copa do Brasil. Imagina agora, ele só tem brasileiro. O Palmeiras precisa tropeçar 3... Olha o que precisa acontecer. O Palmeiras precisa tropeçar 3 vezes. Precisa ter 3 tropeços, foram 3 derrotas. Certo? 3 derrotas. Porque se eu pegar aqui, deixa eu abrir de novo. Mas ele ainda tem jogos difíceis. O Palmeiras tem 15 vitórias, o Internacional tem 12. Se o Palmeiras tiver 2 derrotas e um empate, e o Internacional ganhar 3 seguidas, eles vão ficar com a mesma pontuação, só que o Palmeiras ainda vai ter uma vitória a mais. Então não adianta. Ele tem que perder 3 jogos, né? Tô falando no espectro de 3 jogos, porque assim, ele tem que perder de todos ainda, ele tem que perder 3, e o Inter vai ter que ganhar tudo. Sinceramente, os colorados que me perdoem, a gente tá falando do Inter aqui, e daqui a pouco a gente vai estar falando do Fluminense. Quem mais que tá aí? Nessa briga aqui do vice, você tem Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense. O rival técnico é o Flamengo ainda. Eu ainda vejo o Flamengo como rival técnico, apesar da diferença de... Mas um Flamengo dividido entre 2 competições. Esse é o problema. Se fosse um Flamengo que nem o Galo tá só... Ou que nem o próprio Palmeiras. Então vamos cantar o hino. Para perder o jogo, professor, obviamente... Vocês vão falar que estupidez ele está dizendo, mas para perder um jogo você tem que sofrer gol. Quantos gols o Palmeiras sofreu em 26 jogos no Brasileirão? Eu tô com a cola aqui, Alguém sabe? Sofreu 19, 19. É a melhor defesa 26, do campeonato. 19 Vai desandar sofrer gol o Palmeiras agora? Muito difícil. Vai perder um monte de jogo? Gente, olha só, um time que tem um mental muito forte. William, mas quanto Atlético Paranaense, o mental forte foi do Atlético Paranaense. Gente, é um ponto fora da curva ali, é a exceção que confirma a regra. Então, assim, é um time que tem um mental muito forte, é um time que está 8 pontos à frente do segundo colocado, 9 à frente do rival técnico ali diretamente. 8 pontos e 3 vitórias a mais. Tem esta competição pela frente, vai ter semanas aí para trabalhar. É claro que daqui a pouco vão ter jogos de meio de semana no Campeonato Brasileiro também, mas vai poder trabalhar durante algumas semanas aí. Muito focado, olha... E estamos falando de um campeonato de ponto corrido, né? Isso, muito difícil. Ainda que aconteça, você tem tempo para refletir, se recuperar, coisa que não acontece no mata-mata. Exatamente. Então mas isso que tá aí o Palmeiras está colhendo os frutos de ter priorizado o Campeonato Brasileiro desde o início. O Palmeiras poupou eventualmente, o Abel... Não, ele não priorizou. Ele deu a mesma importância para todos. É. Priorizar quer dizer que ele tirou titulares das outras Copas. Ele nunca tirou. Não, mas ele não priorizou, ele deu a mesma importância para todos. Olha que é o seguinte, ele tinha o jogo de volta com o Atlético Paranaense e meteu reserva. Copa do Brasil, Isso que você pedia do Flamengo. Não, então, e desde o início... O Palmeiras negociou com as rodadas e com os jogos que tinha. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ele precisava do time todo.
colocou reservas contra o Bragantino, porque sabia que eles perder esse ponto não ia ficar tão complicada a situação. Tinha gordura para queimar. Então. Por quê? Porque vem fazendo essa gordura desde o começo do campeonato, que o Palmeiras não tinha o Paulo Souza, o Palmeiras tinha o Abel desde o começo. Tô certo, Abel? Agora você gostou, né? Isso aí, pronto, é isso aí. Fiz uma outra conta aqui. É isso aí. Faça. Vamos dizer que o Palmeiras empate com o Santos, tá certo? E depois perca os 2 jogos seguintes. Ele vai fazer 1 ponto em 3. Isso. E nessas 3 rodadas, o Inter vence as 3. Eles ficam empatados em pontos e em vitórias. O Internacional teria que descontar um saldo de gols, que no momento o saldo de gols do Palmeiras é de 24, o Inter de 16. Se o Inter ganhar as 3 por 1-0, E o o Palmeiras... Palmeiras empatar com o Santos e perder as 2 por 1-0, o Palmeiras ainda estará na frente do Inter por saldo de O gols. saldo de gols. Só para você ver como é difícil, Você hein? vê como a teoria na prática é outra. É isso. Né? O Palmeiras Outra tem conversa. 2 derrotas no campeonato. Se a gente fosse fazer uma projeção de quais seriam essas únicas 2 derrotas, nunca falaria que seriam para Ceará e Atlético Paranaense em casa. Em casa. Principalmente a do Ceará. Lembrando que empatou com o Goiás também, né? Também teve empate Pois é, lá no começo, Lá no naquele comecinho, começo quando o ruim. Goiás não estava bem. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. É o Majestoso no próximo bloco?